Ok, Janaína, é contigo. Vamos lá, boa tarde a todas as pessoas. Desculpa eu ter dado uma saidinha, porque chegou uma caravana aqui de 3 vereadoras, a prefeita e a promotora de justiça do município de Carnaubais. Aí eu fui lá recebê-las também, porque elas têm pautas também LGBTs para o município de Carnaubais, e nós também tentamos acompanhar nos municípios a política pública, né, especificamente para a população LGBT. Eu deixei uma pessoa da minha equipe lá e vim para cá, mas deu certo. Só para justificar a saidinha. Eu queria só para começar a conversar, eu acho que tem que ser aqui uma roda de conversa entre nós, né? Eu acho que é tranquilo a gente conversar sobre o assunto. Queria só fazer alguns acordos coletivos. Acho que o primeiro é que a gente fique bem à vontade, né, para tirar dúvidas, para trazer algumas questões, né, que vocês achem necessárias, né, de se dialogar em relação ao atendimento aos estudantes que são LGBTs na UERN, entender que esse é um momento também da gente, de fato, discutir, tirar dúvidas, né, não tenho nenhuma predisposição ou preconceito ou enfim, nenhuma dúvida em relação a expor qualquer tipo de situação ou de conteúdo, que esse é um momento formativo mesmo para a gente conversar, discutir, né, ver quais são as contradições, quais são as dificuldades, para pensar de fato como garantir um atendimento, né, humanizado e de qualidade na UERN, que eu de antemão já sei que a UERN é inclusive um exemplo de bom atendimento, né, de boas práticas em relação ao respeito à diversidade, né, dos e das estudantes, né, da universidade. Eu já venho acompanhando desde que eu entrei na gestão do governo do estado em 2019, venho acompanhando a UERN, fazendo vários projetos em parceria com a UERN. Um deles é um ambulatório de saúde LGBT na Escola de Enfermagem de Mossoró, tem uma relação muito, muito próxima com o ambulatório, né? E eu sei o quanto a UERN se esforça para garantir, de fato, os direitos humanos, né, dos e das estudantes, mas também da comunidade, através da extensão, da pesquisa e também dos serviços que a UERN oferece, né, nos seus municípios que está situada. E a segunda coisa que eu queria que, se vocês pudessem, quem estão aqui, se apresentar, para me conhecer um pouco também, porque eu sei que são servidores, né, servidoras da UERN, mas qual setor está, com que trabalha, e também se já tem contato com a pauta, né, do segmento da população LGBT. Quem não conseguir falar por algum motivo, se puder colocar no chat também, mas primeiro é importante também conhecer um pouco, né, de cada uma que está aqui. Pode ser? Por mim, pode. Eu posso começar, né? Que a gente se falou muito, né, durante esse tempo, mas eu acho que você não sabe quem sou eu, né, Janaína? Meu nome é Suênia Duarte, por sinal tem o Lima também. Sou né, do campus de Pau dos Ferros. Tenho muitos alunos LGBTs, tenho muitos alunos, então, assim, nossos tratamentos, nossa relação, nossa convivência é muito tranquila. Eu acho que a educação física, ela tem esse perfil desse acolhimento à diversidade corporal, né? Uma vez que nós trabalhamos com essas questões de corpo nas aulas de educação física, então isso eu acredito ser discussões super pertinentes para a gente acolher o outro, né, em toda a sua diversidade. Acho que é isso, e eu estou super feliz. Bianca entrou. Pronto, acho que é isso. Acho que Bianca vai vir se apresentar aqui, porque o microfone dela não é bom. Mas quem quiser ir se apresentando antes, fique à vontade. Vou me apresentar. Tá ouvindo bem, Suênia? Meu nome é Anne, eu trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, sou servidora técnica de nível superior. Minha formação é em serviço social. Me interessei pela temática no sentido de atualização profissional, mas também pela minha área de formação. E me vejo um pouco longe, né, da atuação e das leituras do serviço social, e queria me aproximar mais dessa questão em relação às políticas afirmativas, né, ao tratamento, ao entendimento, né, às leituras mais atualizadas. Então, meu objetivo tem sido nessa linha.
Olá, boa tarde a todas e a todas e a todes. Eu sou Paloma, minha formação inicial é como bióloga, licenciada e bacharel. Eu estou na DAEM como ledora, né, atendendo ao público com deficiência visual e outras necessidades que precisem de acessibilização do conteúdo. E eu acho que como educadora e como cidadã, a gente precisa abarcar esse conteúdo, esse conhecimento, porque antes de qualquer coisa ele é humanitário, né? Então, acho que participar dessas rodas, conversar, ouvir, e principalmente de quem está no lugar de fala, é extremamente importante para a gente também saber como se posicionar. Então, essa é a minha contribuição aqui como mulher preta, nordestina, periférica, né, para ouvir também as contribuições de vocês. Obrigada. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Escutam? Sim, te ouvimos. Boa tarde. Boa tarde. Estava um problema aqui na minha câmera. Meu nome é Catiúcia. Paloma eu já conheço. Tudo bem, Paloma? Eu sou Catiúcia. Eu não sou servidora da UERN, né? Mas fui aluna da UERN, né? Tanto da graduação como de curso de especialização. Eu fiz pedagogia no campus de Pau dos Ferros, sou lá daquele interior, né, lá da Tromba do Elefante, mas atualmente eu moro em Natal e trabalho na UFRN, na Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, e aí é uma pauta que me interessa, né, essa discussão, e eu estou aqui para iniciar, né, esse processo de discussão sobre essas ações afirmativas no âmbito das discussões sobre essa população LGBTQIA+. Então, será um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Oi, gente. Não vai dar para eu ligar a câmera, porque eu estou num quarto de criança. Hoje meu escritório está saindo aqui. Meu nome é Andréia, eu sou professora da UERN, recém-empossada do campus avançado de Patu, no curso de pedagogia. E eu tenho interesse sobre esse conteúdo. Eu acho que a UERN já deveria ter uma disciplina no curso de pedagogia voltada para sexualidade, porque é muito relevante, tendo em vista que tanto o nosso público, né, nossos alunos, alunas e alunos fazem parte dessa diversidade, e também porque os alunos das escolas públicas, eles também precisam ter essas questões, ter os seus conflitos, as suas particularidades respeitadas também, e aí isso está diretamente ligado aos professores e professoras que nós estamos formando, né? A forma como eles serão tratados na escola, né? Tratadas na escola, diz respeito também à formação que nós estamos oferecendo nos cursos de pedagogia. E é muito importante que as crianças sejam vistas desde pequenininhas e acolhidas nesse sentido, para que haja menos frustração com a escola nesse sentido. Eu acho muito relevante. Eu tenho um sobrinho, menino trans, e aí eu sempre penso em como ele está sendo tratado na escola, em como as pessoas, se os coleguinhas estão respeitando, se os professores e professoras estão acolhendo. E é isso, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais eu puder estudar e participar
de palestras, de encontros e de formações desse tipo, eu estarei participando. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bianca, né? Eu sou psicóloga da UERN, né? Estou atualmente como chefe do setor de assistência ao servidor, né? Então, assim, é uma temática pertinente, né? Cada vez mais, né? A essa sociedade que a gente vem acompanhando, né? Então, assim, a gente acolhe, né? Todas as pessoas que chegam à pró-reitoria, que chegam à universidade, que eu sempre digo que cada um precisa ser acolhido na sua essência, né? Então, por isso que a gente participa das capacitações, para cada vez mais a gente estar agregando também conhecimento, né? Então, e cada vez mais a gente necessita, né, desse processo de empatia, seja qual for, né? A pessoa que a gente esteja acolhendo, que a gente esteja escutando, né? Como o professor André colocou, né? Esse momento de escuta diferenciada, né? Cada um com os seus anseios, né? Com os seus sofrimentos, né? E a gente precisa estar aberto a isso. Então, será um prazer participar dessa capacitação. Obrigada, pessoal. Acho que não falta mais ninguém se apresentar, né? Pronto, Janaína. Pronto, acho que não falta mais ninguém. Nas minhas contas, todo mundo está apresentado. Vou iniciar aqui, então, e queria começar, eu vou tentar não falar muito, a gente tentar fazer isso mais um diálogo entre nós, né? Mas queria partir da nossa realidade, assim, de entender o porquê a gente fazer uma capacitação para pensar as especificidades de um atendimento, né, à população LGBTI+. Primeiro, para pensar que a nossa realidade é uma realidade marcada historicamente por uma estrutura que é machista, né, por uma estrutura, né, que é racista e por uma estrutura que é LGBTfóbica. Então, antes mesmo de nós pensarmos um problema localizado na universidade, localizado na nossa família, no nosso local de trabalho, nós temos um problema que é localizado na sociedade, em que ele é maior do que aquela nossa microestrutura, é um problema que ele é macro, né? Ele está na sociedade. E como a universidade não está dissociada da sociedade, todas as contradições que acontecem na sociedade, elas também vão ser repetidas e acontecidas no campo acadêmico, né? No campo da educação pública superior. Eu sempre tive a imagem que a universidade seria diferente, né? Então, eu lembro assim, quando eu entrei na universidade, eu fiz, agora sim é o momento de eu fazer a transição de gênero, né, como uma mulher transexual, porque a universidade vai ser um outro mundo. E quando eu cheguei na UFRN, eu vi que não era tão diferente da realidade fora dos muros da universidade. Então, assim, a gente também tem esse marcador que a universidade, ela muitas vezes, né, inclusive historicamente, em alguns momentos da nossa história, ela também foi esse instrumento, né, de fortalecer a hegemonia, né? Hoje ela ocupa aí também um outro lugar em disputa, mas que ela também contribui como um aparelho, muitas vezes ideológico do Estado, para a manutenção desses padrões sociais. Então, partindo dessa realidade, nós configuramos que a nossa sociedade, de fato, ela é preconceituosa, ela é LGBTfóbica, né? Então, muitas vezes, receber a população LGBT no campo da universidade inclusive, reconhecer que essas pessoas já sofreram diversas formas de violência fora do espaço da universidade, né? Em especial, a discriminação e o preconceito por orientação sexual e por identidade de gênero é um marcador que se expressa tanto no espaço privado da família, como nos espaços públicos, seja no acesso à saúde, seja na educação básica ou superior, seja no acesso ao mercado de trabalho, né? Muitas vezes, inclusive, se a gente perceber assim, pensando na nossa realidade, nós que somos pessoas LGBTs, nós já temos uma certa vigilância desde a nossa infância no espaço familiar, no espaço privado da família. Eu me lembro muito, assim, dando um exemplo mais coloquial, que eu sempre tomava café com meus pais, eu levantava o dedo midinho ao tomar o café, e meu pai sempre dizia assim, abaixa esse dedo, senão eu vou torar, não se toma café assim. Ou quando eu parava, eu quebrava a perna para um lado, e eu era recriminada porque essa não era a postura correta. Então, muitas vezes,
no espaço familiar, nós temos uma vigilância muito maior enquanto população LGBT. E quando nós vamos para o nosso primeiro espaço público, que é a escola, né, que é esse espaço mais da diversidade, porque na escola é uma professora ou um professor para 20, 30, 40 estudantes. Então, ali nós temos uma vigilância menor em relação aos nossos corpos, em relação à nossa sexualidade, ao nosso gênero. Então, muitas vezes a escola é essa experimentação com a diversidade socio-humana, porque lá a gente vai encontrar várias crianças, a gente vai ter relação com pessoas totalmente diferentes da nossa família, e é justamente no espaço público da escola que nós, pessoas LGBTs, começamos a dar conta, né, a perceber as nossas diferenças e as nossas semelhanças no campo do gênero, né? Por exemplo, é muito comum ter essa divisão entre brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas no campo escolar, né? Ou até mesmo, enfim, no campo da infância, né? Nós sabemos que temos brinquedos que são tipicamente masculinos, né? Socialmente falado, são sempre brincadeiras que vão para o espaço público, como jogar bola, jogar futebol, muito mais para o espaço da liderança, enquanto as meninas recebem mais bonecas, panelinhas, né, são trabalhos muito mais para o espaço privado, né, para as tarefas domésticas, que reforçam esse lugar social da mulher na sociedade, né, para já aprender a fazer comida ou a ninar o bebê. Isso parece ser uma besteira, né? Pensar brinquedos ou pensar azul para meninos ou rosa para meninas. Mas o que nós estamos falando aqui, que nós vivenciamos desde a infância, é uma divisão, né, do papel social do que é ser homem ou ser mulher na sociedade. Então, muitas vezes, antes mesmo de nós nascermos, nós já temos uma divisão social entre homens e entre mulheres. E, consequentemente, essa divisão, ela vem culminar na divisão sexual do trabalho. Então, assim, se na infância eu tenho essa separação, né, entre aspas, entre os brinquedos, claro que hoje é muito mais comum você encontrar famílias que não separam os brinquedos, ou que não proíbe o menino de brincar de boneca, ou que não proíbe a menina de andar com vários meninos e fazer alguma brincadeira dita masculina, né, como o próprio futebol. Hoje nós sabemos que muitas dessas barreiras no cotidiano estão sendo quebradas, mas na maioria ainda das famílias, isso é um marcador ainda muito importante para conformar essa divisão entre homens e mulheres. E essa divisão dos papéis sociais de gêneros, elas acumulam tanto na divisão sexual do trabalho, como também na própria desigualdade de gênero, na desigualdade de poder. Então, nesta sociedade, as mulheres podem menos que os homens, né? Essa é a regra, esse é o padrão que está normatizado na sociedade. E quem foge desse padrão, de ser homem ou ser mulher, como a maioria da população LGBT, acaba sofrendo duplamente, né, essa violação de direito, porque são pessoas que vão romper com esse lugar social de ser mulher e vão romper com esse lugar social de ser homem. Então, como as pessoas transexuais, travestidas, como as mulheres lésbicas, que rompem muitas vezes com o padrão de ser mulher na sociedade, os homens gays também, que rompem com esse lugar do ser masculino na sociedade a partir das suas práticas sociais. Então, essa configuração de romper, né, com o sistema heteronormativo, né, das normas heterossexuais, da conformação de família, ou da conformação dos padrões de gênero, quem rompe sofre diretamente essas violações. Então, sem dúvida, as pessoas LGBTs, quando chegam na universidade, elas já passaram por diversas experiências, desde o espaço da família, desde o espaço da escola, né, no ensino básico, fundamental e médio, diversas experiências de violência e de violação de direitos. Então, muitas vezes, a universidade ocupa esse lugar, para quem é LGBT, como um lugar de dar um passo a mais. Se imagina, se constrói, né, socialmente, que a universidade é esse lugar onde você vai sofrer menos, ou onde você vai poder se expressar como você é, se expressar sua sexualidade, expressar sua identidade de gênero. Por isso que é tão importante na vida de quem é LGBT conseguir acessar a universidade, porque a universidade tem essa imagem, né? Eu sempre acompanho muito a população LGBT, os jovens, e a universidade ainda ocupa em nosso imaginário esse lugar de maior liberdade, de maior autonomia, em especial a autonomia para construir a nossa identidade, né, para construir a nossa própria expressão
como sujeito na sociedade. E até hoje não é diferente. Então, assim, queria primeiro configurar que socialmente a gente tem esse cenário de violências, né, no Estado, esse cenário de fato que demarca as violações contra a população LGBT, né, um cenário de preconceito. Nós sabemos que o Brasil ainda é um dos países que mais mata mulheres travestis transexuais no mundo, é um dos países que mais tem índice de violência e preconceito contra a população LGBT, temos uma expectativa de vida muito pequena para quem é travesti ou transexual, que é 30 anos. No Brasil, 90% dessa população depende somente da prostituição. Então, esses indicadores nos mostram que essa população é uma população que está diretamente ligada à desigualdade social e de poder na sociedade. Então, acessar a universidade por si só já é uma conquista para essas pessoas que, historicamente, né, lutam para sobreviver, lutam para ser quem são com dignidade. Então, acho que pensar o atendimento na universidade, essa recepção, é pensar também que esses e essas estudantes estão ali conquistando um direito humano, que é o direito à educação e à universidade pública. Eu acho que pensar a partir dessa ótica, ela qualifica, inclusive, o nosso atendimento, assim. Porque não é uma pessoa, não é mais um na fila, não é mais um que está ali acessando qualquer tipo de serviço público, né? Mas é uma pessoa que está ali conquistando, né, a oportunidade de fazer a educação superior. E quando se trata de uma população que, historicamente, teve seus direitos negados, que, historicamente, não teve oportunidade, acessar a universidade é, de fato, uma conquista, inclusive para sobreviver nessa sociedade, né? Ela não resolve tudo, entrar na universidade não resolve nossas vidas, mas é um passo importante para que a gente consiga construir cidadania, que a gente consiga, de fato, construir, né, a nossa sociabilidade LGBT como futuros profissionais no mercado de trabalho, voltando para o serviço público, enfim, como cidadãos e cidadãs. E, falando mais especificamente em relação ao nosso atendimento, eu queria demarcar algumas questões, né, que são essa divisão entre orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, eu queria fazer algumas divisões. Primeiro que a gente divide sempre assim, que sexo, ela fica aqui na região de baixo, né? Essa parte aqui de baixo, onde está as nossas genitais, a gente chama de sexo. Então, o nosso sexo, né? Na teoria, sexo masculino e sexo feminino, muito é representado por um pênis e a vagina. Então, quando a gente fala sexo, ele é muito localizado ainda no Brasil, e inclusive na jurisprudência, nas políticas públicas, como sexo relacionado ao setor biológico, né, aos órgãos genitais. Quando falamos de sexualidade, estamos falando aqui do coração. Sexualidade é o campo dos desejos, das nossas orientações sexuais, de como eu desejo a pessoa, de como eu sinto afeto, amor. Então, aqui na orientação sexual, na sexualidade, né, que fica aqui no coração, nós temos as mulheres lésbicas, que são mulheres que têm afeto, carinho, amor por outras mulheres, né? Nós temos os homens gays, homens homossexuais gays, que são os homens que sentem carinho, amor, afeto por outros homens. Nós temos também aqui as pessoas bissexuais, que são as pessoas que tanto sentem carinho, amor, desejo por homens, mas também como por mulheres, né? E temos também aqui outras expressões também da sexualidade, né? Que são pessoas que sentem afetos e carinhos independentes de gênero, independentes de sexualidade, mas eu vou tentar parar com esses três aqui, né? Que são mais comuns na sociedade, que são as mulheres lésbicas, os homens gays e as pessoas bissexuais. E aqui na nossa cabeça, na região da cabeça aqui, é a nossa identidade de gênero, que é como a gente se reconhece socialmente. Então, aqui na identidade de gênero, na cabeça, nós temos as pessoas travestis e transexuais, que são pessoas que fazem uma transição de gênero, né? Que nascem de um gênero biológico, que não se reconhecem socialmente com esse gênero e que precisam transicionar para que seu lado interno, como eu me sinto por dentro, seja igual ao meu lado externo, como eu me represento, né, para fora da sociedade. Então, nessa região aqui, nós temos a nossa identidade de gênero, que é como eu me reconheço socialmente, né, e quero ser reconhecida, quero ser representada. E nós também temos aqui as pessoas que são não binárias, que não se reconhecem com o lugar de ser homem
e com o lugar de ser mulher. Eu, por exemplo, né, que venho de uma linha de mulheres transexuais, travestis, nós defendemos muito essa pauta de nos afirmarmos como pessoas binárias, porque nós lutamos historicamente para ser reconhecidas como mulheres. Mas nós também temos companheiras e companheiras que não querem ser reconhecidos nem como homem e nem reconhecidos somente como mulheres, que são as pessoas não binárias ou pessoas do gênero fluido, pessoas que querem de fato assumir essa posição na sociedade de pessoas não binárias, porque de fato não se reconhecem nem no papel social masculino, nem no papel social feminino. Então, assim, nós temos uma divisão meio enxuta, nossa letrinha A, eu vou passar já para Paloma. Nós temos, eu fiz uma divisão aqui mais enxuta em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Queria até demarcar, para quem trabalha com política pública, é importante saber. No Brasil, a nossa sigla ela é historicamente decidida nas conferências nacionais LGBTs, né, que reúne gestores da política pública LGBT, reúne movimento social, e a gente, na última conferência LGBT, o Brasil ainda escolheu a sigla LGBT. Então, se espera que na próxima conferência nacional, como em todas as outras, a gente refaça o debate no Brasil sobre qual é a sigla que nós vamos utilizar. Se é LGBTI+, se é LGBTQIAP+, enfim. Claro que nós temos uma disputa hoje, inclusive muito mais acadêmica, né? Muito mais no lugar da academia do que no lugar da periferia da sociedade. Então, assim, muita gente que vive o movimento LGBT ainda tem algumas dificuldades da discussão das diversas novas siglas, né? Essa é uma discussão muito mais localizada no campo acadêmico, né? Na academia, inclusive no campo dos Estados Unidos, né? Algumas siglas a gente nem consegue referenciar para a realidade brasileira ainda, outras sim. Então, hoje nós temos uma decisão no campo, né, das últimas conferências, né, que não foram oficiais, já de incluir o I e o mais, que o I são pessoas intersexuais, são pessoas que nós chamamos no passado de hermafroditas, né, as pessoas intersexuais são as pessoas que biologicamente nascem, né, com os dois órgãos genitais, masculino e femininos. Então, a quem nós chamávamos de hermafrodita no passado, nós não utilizamos mais esse termo, e hoje nós chamamos de pessoas intersexuais, que é a letra I. Então, hoje a gente trabalha muito mais com a sigla LGBTI+, o mais é justamente para configurar as diversas expressões, né, de sexualidade e gênero que nós temos na sociedade, que a tendência é que sempre se renove novas formas sociais de se expressar. Vou passar para a Paloma. Nossa, Janaína, você já trouxe várias coisas interessantes. Eu achei muito bacana como você trouxe a orientação de gênero e a identidade de gênero, né, partindo dos locais do corpo, tirando esse aspecto mais, digamos, sexual, né, que às vezes acaba distorcendo um pouco da compreensão das pessoas sobre os conceitos. E eu achei bem interessante, assim, trazer esse espaço do racional e do emocional, né, para definir esses aspectos. Com relação à identidade de gênero, eu queria fazer uma pergunta básica, que, na verdade, isso sempre ecoa nos ciclos que eu faço parte, e eu acho que vocês também já estão cansadas de responder, mas talvez seja interessante trazer à tona, que eu tenho várias perguntas. Mas a primeira é se existe diferença entre travestis e transexuais, porque os dois termos sempre vêm juntos. Na minha compreensão, é a mesma definição, mas aí eu queria ouvir de você. Outra questão é com relação à definição do termo queer, né, que também é algo que as pessoas sempre tentam entender e não tem uma conceituação muito clara sobre isso, uma definição clara. E outro comentário que eu ia fazer era sobre, se você puder falar um pouco mais sobre os intersexuais, porque eu fiquei ainda confusa, e se os assexuais, eles entram nesse mais, né, no símbolo do mais, ou se ele adentra nos intersexuais ou não, tá bom? E aí as próximas eu deixo mais para frente. Obrigada. Vamos lá, vou partir das suas perguntas, que a gente consegue fechar esse primeiro momento, né?
mais das configurações, porque a gente sabe que é complexo mesmo e é muita novidade, né? A gente não dá conta de compreender todas as expressões. Mas, primeiro, a diferença entre travesti e pessoas transexuais. Travesti é um termo muito da realidade brasileira e da América Latina, né? Então, travesti não é usado em outros países, na Europa. Travesti é usado muito no Brasil e em alguns países da América Latina. E travesti tem esse termo muito mais demarcado politicamente no Brasil, né? Então, travesti foi a primeira palavra ou expressão social para nos representar, para nos denominar no Brasil. Então, no Brasil, a gente tinha essa definição das pessoas transexuais como travestis, que eram pessoas que se travestiam de outro gênero, né? Então, eram, entre aspas, homens que se travestiam de mulher. Então, travesti surgiu muito na realidade brasileira como a primeira expressão para nos denominar, né, socialmente. E travesti, como tem... Isso não entra no aspecto do drag, né? O travesti, ele entra ou não entra no aspecto do drag? Porque eu vejo a drag muito como uma expressão artística, puramente artística, e isso elenca várias pessoas de várias orientações de gênero e etc. Né? Mas eu acho que as pessoas confundem muito a drag com o travesti. Isso mesmo. Drag queen é muito mais no campo da performance, né? É uma expressão cultural, artística, de quem se traveste, né? Enfim, de algum personagem, geralmente, né? Do gênero oposto, para fazer uma performance artística, mas que tem ali um tempo, uma duração. Quando acaba a sua atração artística, a pessoa volta para sua vida normal, né? E as travestis, não. As travestis, elas se colocam cotidianamente como mulheres, né? Então, assim, não tem essa coisa de manhã uma coisa, à tarde outra, como a gente vê com as pessoas que são drag queens ou que são transformistas, né? Que alguns também chamam de transformistas ou de drag queens, mas que estão nesse mesmo lugar. Pessoas que fazem esse processo, né, de transformação no campo da cultura, para uma personagem, tem seu nome, né? Enfim, constrói essa identidade muito mais de personagem no campo da cultura e da arte. Então, as travestis têm essa demarcação. As travestis são todas mulheres, então não existe um homem travesti, somente mulheres travestis, né? Então, a travesti tem esse lugar político, em especial no Brasil, na ditadura militar, quando se tinha operações, né, de perseguição específicas contra as travestis. Então, por ter esse lugar histórico, né, e político no Brasil, muitas mulheres, elas afirmam o termo travesti, elas se assumem como travesti e reivindicam que são tratadas como travestis. Então, no Brasil, nós temos, de fato, ainda esse lugar político muito forte, né, de muitas mulheres que se denominam travestis, que se reivindicam que esse termo ele continue existindo no Brasil por uma questão política, né, de ser travesti. Quando nós abrimos a literatura brasileira, se você colocar no Google, colocar em qualquer lugar a diferença entre travesti e transexual, você vai encontrar a seguinte definição. Travesti são aquelas mulheres que vivem como mulheres, mas que se dão bem com o pênis. Travesti é aquela mulher que não quer fazer uma cirurgia, que não quer retirar ou transformar seu órgão genital. Então, tem essa imagem na literatura que toda mulher travesti é uma mulher, né, que vive bem com o seu pênis, que tem esse lugar, né, de definição social de ser uma mulher de pênis, que não tem nenhum problema. E quando você vê na literatura, as mulheres transexuais são mulheres que não reconhecem, né, o seu pênis, ou são mulheres que necessitam de uma cirurgia de resignação sexual, que querem transformar seu corpo por completo, ou que existe algum tipo de rejeição em relação ao seu órgão genital, que é o pênis. Qual o problema dessa definição? Que em parte pode até estar correta, mas ela não pode ser absoluta, porque muitas mulheres travestis, elas querem se operar, por exemplo, né? E muitas mulheres transexuais não querem fazer operação, se dão bem com o seu pênis. Então, assim, eu só expliquei porque qualquer lugar que você pesquise, você vai ter essa diferença entre travestis e transexuais, muito marcada na relação da cirurgia, que as mulheres trans, né, não se dão bem com o pênis e querem fazer a cirurgia, né, que isso não pode ser uma totalidade, isso está no campo da individualidade de cada pessoa transexual. A pessoa transexual pode escolher fazer a cirurgia ou não, e isso não vai mudar,
a sua identidade de gênero. Não vai fazer mais ou menos mulher. A cirurgia que escolher fazer ou não fazer. Essa definição ela existe, mas ela não pode ser absoluta. A gente não pode demarcar, se você é uma mulher trans, então você não gosta do seu pênis e vai ter que fazer a cirurgia. E se é travesti, você se dá bem com o pênis e não vai querer operar. Isso é muito relacionado muitas vezes com a própria prostituição, o lugar social que ocupa, né? Por ter que trabalhar e utilizar seu corpo. Então isso é muito relacionado, mas é uma definição que tem em qualquer literatura brasileira, mas a gente não pode entendê-la como absoluta, que é algo muito individualizado isso. Janaína, então, politicamente, seria mais correto não fazer distinção entre os dois termos, seria isso? Porque eu assisti recentemente até aquele documentário da Netflix, o Disclosure, ou Revelação, que traz a realidade das mulheres transexuais, mulheres e homens, né, transexuais, dentro da representação a partir da mídia, né, dos filmes, das séries, desde os primórdios. E como isso cria uma mentalidade dentro da população, que a mídia é muito influenciadora, né, e cria imagem sobre aquilo, e de como isso pode ser muito deturpador, e é o que, de fato, tem acontecido. E uma das críticas bem importantes que o filme traz é sobre essa atenção extrema ao órgão sexual de um transexual. Se você fez a cirurgia, se mantém o órgão e etc. Né? Então, isso traz, como você disse, o indivíduo para um lugar de social que é vulnerável, né, que tem toda uma história, um arcabouço teórico, que é esse lugar da prostituição e da materialização do próprio corpo, como se o indivíduo não fosse mais do que aquilo, e não consegue ocupar um outro lugar, né, a única coisa que o define é aquilo. Então, o correto mesmo seria a gente não fazer distinção entre os dois termos? Isso, mas correto não seria fazer distinção. E, obviamente, se a pessoa se reivindicar, se apresentar como um travesti, vai ser tratada como um travesti, né? E no caso do termo transexual, ele abrange tanto mulheres transexuais como homens transexuais, né? Hoje se usa muito o termo pessoas trans, por ser um termo mais amplo. Então é muito comum, quando você vai ler em materiais mais recentes, trabalhar com pessoas trans, com a forma de dar conta de todas as expressões, né, de pessoas que transitam de gênero. Então, pessoas trans ou pessoas transexuais é um termo mais utilizado hoje para dar conta da amplitude mesmo da identidade de gênero, né? Nesse ponto aí. E no segundo ponto, que é queer, queer é uma expressão que vem da teoria queer, né, da Judith Butler. Então, queer, ela está muito mais relacionada a teoria queer mesmo, né? Então, assim, tem até esse debate nacional, inclusive, que é assim, mas é uma teoria ou é um gênero? É uma teoria ou é uma orientação sexual? E o que nós temos na literatura, e mais em consenso, é que queer seria uma forma de vida, uma forma de se expressar, né? Então, queer está ligado a uma teoria que rompe com o binarismo de gênero, ser homem e ser mulher. A teoria é muito mais associada à questão da fluidez, da identidade de gênero, né, que não existe homens e mulheres, rompe com essa construção sócio-histórica, né? No movimento LGBT, a gente tem muitas disputas ainda em relação a isso, né? Principalmente em relação a pessoas trans e a pessoas trans não binárias, porque tem essa diferença, né? De quem reivindica seu gênero historicamente, né? Lutou, né, para ser mulher ou para ser homem, e pessoas que nem se entendem como homem ou como mulheres. Um exemplo disso é que na última conferência nacional já tinha muitas pessoas trans não binárias e a grande confusão foi em relação às vagas da conferência, porque as vagas eram para mulheres trans, homens trans, travestis, e tinha que se criar vagas para pessoas não binárias. Então teve uma discussão muito forte entre as pessoas trans, né? Onde é que você vai, não binário? Você vai para aquele setor, para aquele outro? Porque tinha que se entender justamente, né, qual era o lugar social que essas pessoas iriam ocupar, inclusive na conferência LGBT, por ser algo novo, né? Então, queer está muito mais relacionado ao termo, né, da teoria queer. Em alguns países, nem se fala mais LGBT ou população LGBT, se fala queer. Ah, somos queer, somos pessoas queer, é muito comum, até em séries americanas, você já vê queer como um termo generalizando todas
as expressões LGBTs, né? Então, em alguns lugares do mundo, queer já está sendo utilizado como uma expressão geral para toda a diversidade de sexualidade de gênero, né? Então também tem essa questão que queer acaba também dando essa amplitude em alguns países, mas que é uma definição ainda em disputa no Brasil, se é um gênero, se é uma sexualidade, mas para nós, assim, a gente tem isso de forma mais nítida, que a queer vem de fato, né, da expressão da teoria queer da Judith Butler, né, que seria essa representação de quem rompe com os padrões de gênero, né? Janaína, mas aí tu me corrige, porque se queer define todas essas expressões, e aí existem esses locais de disputa, e às vezes eu percebo assim que, por exemplo, tem determinadas, vou dizer assim, siglas, né? Tem determinadas siglas que são relativamente mais exclusivas, né? Mais excludentes do que outras, por exemplo. Em Pose mesmo, que é uma série que também eu adoro, que retrata a questão da cena gay e trans no início da década de 90, 80, né? Que aí teve o auge também da questão da AIDS nos Estados Unidos, se passa em Nova York. Fica claro em alguns episódios que, por exemplo, os homens gays, né, homossexuais, eles excluem a comunidade trans. E isso ainda está muito em discussão hoje em dia, né? Os homens gays se colocarem num papel, numa posição superior a outras siglas. E aí a gente percebe que esses homens gays, existem várias identidades dentro dos homens homossexuais, obviamente, mas existem alguns que se colocam no lugar muito claro de homens heterotópicos, digamos assim, mas que são homotópicos, vamos colocar dessa forma. E aí isso entraria nesse aspecto queer, porque o queer mesmo eu entendo como uma desconstrução de um padrão de gênero, né, de uma identidade, de uma imagem que se constrói. E aí estaria dentro do padrão, se a gente colocasse todo mundo como queer, realmente faria sentido dentro do Brasil ou não? Assim, como queer é uma teoria e ela é muito mais, nós recebemos muito mais dela, né? A gente já está até falando, já tem até algumas linhas acadêmicas que falam de pensar o queer brasileiro, assim, que usam até o queer com C e não com K, com Q, né? Usam com C e não com Q. Mas ainda é algo muito novo. Mas em alguns países o queer ou queen é usado muito para dar essa amplitude daquelas pessoas que são LGBTs. Mas ela ainda é muito relacionada à parte teórica da teoria queer. Inclusive, a gente tem até várias definições da teoria queer. A Judith Butler ainda é a mais central, mas ela é justamente para... É uma teoria que ela vem muito mais, não para criar mais letras, mas para falar dos grupos que rompem, né, com as expressões de gênero clássica, que rompem com os padrões de sexualidade. Então, queer está nesse lugar muito mais da fluidez do gênero, né? Cabe todos. Então, a gente tem diversas expressões, né? Como pessoas monsters, pessoas que ultrapassam até a estética dos gêneros, também envolvem esse campo mais da teoria queer. Mas que no Brasil ainda ocupa muito esse lugar acadêmico. Então, assim, esse debate queer você não encontra na praça do bairro. O debate queer você não encontra na escola pública, muitas vezes as pessoas travestis que vão lá fazer um trabalho para poder voltar para o ensino médio. O debate queer ainda é um debate muito localizado no campo acadêmico mesmo, assim. No campo da teoria, no campo mesmo da produção científica, mesmo assim. Não tem esse debate. Acabou de ter até um encontro, né, em Alagoas, ela teve um encontro nacional dos conselhos LGBTs do Brasil. E nós fomos para esse encontro e o encontro não conseguiu debater questões como essas, porque tinha um debate em relação à educação, a trabalho, renda, a governo federal, que estava presente no evento, né, o Ministério dos Direitos Humanos. E eram debates muito mais centrais que não se conseguia localizar debates tão teóricos ou debates de definições de letras, porque tinham debates muito mais da vida concreta, né? Como acesso a trabalho, educação, emprego, renda, LGBTfobia, assassinatos, que não se conseguia definir. Então, acho que a gente está caminhando para definir até melhor essa sigla no campo do Brasil. O que eu tenho mais tranquilidade é porque a gente pode ficar tranquilo em relação ao uso da sigla. Eu acho que quanto mais ampliar a sigla, ela é importante, mas também a gente não pode assim, se
se autopunir, né, por não estar utilizando as novas siglas, porque as siglas mais recentes falam até de dois espíritos, de pessoas pansexuais, de outros termos que nem chegou ainda no Brasil tão amplamente, né? Mas como vem lá de fora, é algo que a gente só replica, mas que não apropria até para o nosso debate da realidade. E só para fechar aqui, que é intersexuais e assexuais, eu passo para Andréia. Que é intersexuais é um termo que a gente já utilizava no Brasil, mas com outra definição. Nós chamávamos de pessoas hermafroditas. Por exemplo, o caso famoso de... Quem lembra o nome dela? Roberta Close. Roberta Close. O caso famoso de Roberta Close. Então, as pessoas hermafroditas, nós não usamos mais esse termo hermafrodita, usamos o termo intersexuais, são pessoas que nascem, desde o seu nascimento, sua infância, com os dois gêneros, né, os dois sexos, né? Que aí são pessoas que nascem com aparelho reprodutor tanto feminino como masculino. E muitas das pessoas escolhem, né, enfim, ao decorrer da sua vida, como vão viver. Alguns fazem intervenções cirúrgicas, outros não, mas são pessoas intersexuais, que nascem com aparelhos reprodutivos, né, ambos, tanto masculino como feminino. Né, são as pessoas intersexuais. Ela tem uma definição muito mais no campo biológico, assim. E não impede que as pessoas intersexuais sejam pessoas lésbicas, sejam pessoas heterossexuais, sejam pessoas homossexuais, enfim, bissexuais, porque a orientação sexual não está diretamente ligada a isso, né? A intersexualidade está lá no ponto, né, do sexo mesmo, e essa pessoa socialmente pode se expressar como ela quiser, né? Como uma pessoa heterossexual, como uma mulher lésbica, como um homem gay, não tem essa predisposição só por causa da intersexualidade. E as pessoas assexuais são pessoas que não sentem o desejo sexual, né? Existem várias formas, né? É um outro lugar que está em processo de discussão, de disputa. Então, se você for procurar na internet pessoas assexuais, você vai encontrar pessoas assexuais românticas, pessoas assexuais não românticas, pessoas assexuais demirromânticas, diversas definições, mas, em geral, pessoas assexuais não são pessoas sem sexo, né? Como, não é assexuado, é pessoas assexuais. São pessoas que, no campo da orientação sexual, não sentem desejo. Então, assim, aquela cobrança. Mas você gosta de homem ou de mulher, não gosta de ninguém. Então, pessoas assexuais são pessoas que, no campo do desejo, não têm esse desejo pelo sexo. Isso não quer dizer que a pessoa não se apaixone, que a pessoa não tenha relações afetivas, amorosas. É uma relação muito mais de que a pessoa não tem, no campo do sexo, né, do desejo sexual, nenhuma afinidade por homens ou por mulheres. Aí tem as diversas, né, subcategorias para falar que a pessoa pode ser romântica, pode se apaixonar, ou que outras pessoas não gostam nem de ser românticas, nem de se apaixonar, enfim. Mas está nesse lugar também aí do campo da sexualidade, porque está relacionado ao desejo sexual. Vou passar para a Andréia. Oi, Janaína, só para comentar um pouquinho a questão do queer, porque também eu já tive dificuldade também de compreender o termo, mas aí depois eu passei a ver muito mais como o queer como um campo conceitual, né, onde estão presentes as representações, as expressões, tudo que diz respeito ao LGBT que ia mais. Não sei se eu estou equivocada, né? Mas eu vejo como isso também, como um campo das representações das pessoas LGBT que ia mais. Então, por exemplo, um filme, antigamente nós tínhamos filmes gays, filmes lésbicos, filmes, enfim, com temáticas específicas de cada orientação. E aí hoje nós vemos mais, por exemplo, filmes queer, e aí engloba tudo que diz respeito ao LGBTQIA+. Não sei se eu estou equivocada, né? Não, é isso mesmo. Fica muito mais no campo da teoria,
né, no campo de representar todos e todas que diferem do padrão heteronormativo, né, ou dos padrões de gênero. Então, queer assume muito mais esse lugar. Mas tem pessoas que vão se definir como queer. Então, assim, eu acho que para nós, já pensando assim, como o tratamento das pessoas LGBT, né, não cabe a nós definir a sexualidade ou o gênero de ninguém, né? Cabe a nós respeitar. Então, assim, cada pessoa vai se autodeclarar qual é a sua sexualidade, qual a sua expressão de identidade de gênero. Então, as pessoas podem chegar e falar: olha, eu sou uma pessoa transexual não binária. Tá ok, porque não cabe a mim questionar. Mas você é não binário, ou você é isso, ou você é aquilo. Se alguém chegar se apresentando: olha, eu sou fulana e eu sou uma pessoa queer, ela vai ser uma pessoa queer, senão não vai caber a nós, né, medir ou puxar ali a régua teórica para falar assim, deixa eu ver as definições das letras para ver se você se encaixa nessa mesma. Então, assim, a gente não tem condições, né, nem teóricas, nem acho que nem sociais, de determinar qual é a orientação sexual ou qual é a expressão de gênero de nenhuma pessoa. A gente só tem que, a pessoa tem que se Exatamente, autodeclarar né? e a Porque gente às respeitar. vezes a própria pessoa ainda está em processo de descoberta e aí é, ela não necessariamente precisa estar encaixada em nada, né? Ela não necessariamente precisa Isso se mesmo. autodefinir de primeira, né? Isso, e no Brasil nós temos uma luta histórica que é a luta pela autodeclaração, né? Então, até as políticas, nós temos no Brasil agora uma crescente de políticas afirmativas de cotas para travestis transexuais. Por exemplo, várias pós-graduações estão abrindo cotas para mestrado e doutorado para pessoas trans. Todo dia eu vejo a notícia aí a UFBA, a Bahia foi uma das primeiras, a Bahia tem cota até para graduação para travestis transexuais. A UFRJ abriu para um mestrado, a USP abriu para outro, e assim vai acontecendo. Em qualquer uma dessas políticas afirmativas de cotas, o que as pessoas trans fazem é se autodeclarar como pessoas travestis transexuais. Né? Estou dando um exemplo das cotas, que é muito mais na universidade, mas em qualquer outro processo nosso histórico, a gente sempre lutou para que a autodeclaração fosse o principal instrumento. Porque na nossa história, para a gente poder mudar o documento, mudar o RG, ou para a gente fazer qualquer tipo de acesso ao documento, a qualquer processo que fosse referenciado ao nosso gênero, a gente precisava passar por uma junta, né, praticamente uma junta, né, que a gente tinha que juntar laudos psiquiátricos, laudos psicológicos, a gente tinha que ter laudos endocrinológicos, né, laudos médicos. Oi, pode entrar. Laudo do serviço social, para com esse conjunto de documentos a gente pudesse fazer qualquer tipo de retificação. Hoje, nós no Brasil já aprovou uma lei federal que retira esse conjunto de documentos e que nós possamos fazer isso a partir da autodeclaração. Então, na universidade, isso também é importante para a gente, né? Manter que a autodeclaração seja o principal instrumento para acessar as políticas afirmativas e estudantis na universidade. Só vou pedir aqui a vocês 2 segundinhos e eu volto, tá? Só um minutinho. Pronto, voltei. E aí eu estava demarcando esse ponto da acessar as políticas, porque é importante a gente também pensar quando chegar, né? Esse momento na UERN de pensar políticas afirmativas ou de acessibilidade, saber que esses documentos relacionados à declaração ainda é o principal instrumento que nós utilizamos na política. E eu queria aproveitar esse gancho para falar com vocês sobre esses demais pontos do atendimento, né? Que um é a utilização do nome social, que nós temos, né?
já as normativas federais, estaduais e até em alguns municípios para utilizar o nome social na universidade. E eles também partem da autodeclaração. Na universidade, a gente preenche um requerimento, né? É comum requerimento solicitando a utilização do nome social. Alguns fazem em mãos, outras universidades fazem pelo próprio sistema da universidade, mas sempre parte dessa autodeclaração e desse requerimento. Na UERN, eu acredito que seja requerimento também que o estudante faça, apresenta seu campus, né, onde está lotado, e faça esse processo de utilizar o nome social. A gente hoje tem uma diminuição do nome social porque nós temos a retificação do registro civil, né? Então, hoje é mais fácil você retificar seus documentos pela certidão de nascimento. Então, hoje nós temos uma lei federal, um provimento, que qualquer pessoa pode ir para o cartório onde nasceu, né? E faz lá a mudança da certidão de nascimento, do nome e do gênero. E depois que mudou a certidão de nascimento, você consegue mudar todo o resto da documentação. Então, essas pessoas mudando os documentos, elas não precisam mais solicitar o nome social. Mas nós ainda temos algumas pessoas que não fizeram esse processo, né? E que podem, seja no trabalho, na escola, na universidade, solicitar o nome social. A gente precisa, né, estar preparado, inclusive, para estar no sistema, né? No SIGA, no sistema dos estudantes, para utilizar o nome social, para que na chamada da sala de aula a gente consiga ter o nome social. A mesma coisa em relação às bolsas de pesquisa e extensão, qualquer processo interno que tenha dos estudantes, a gente sempre ter esse cuidado de ter lá o campo, né, obrigatório do nome social e sempre ter esse cuidado de utilizar o nome social para a expressão do estudante, assim, vai produzir, vai fazer um crachá, se for um bolsista de apoio técnico, vai ter uma lista de chamadas, a gente sempre tem esse cuidado. Hoje, a gente não tem tanto problema nas universidades públicas com isso. As denúncias que eu recebo aqui é muito da universidade privada, que às vezes não aceita, ou não tem no sistema, não existe o lugar do nome social, ou na chamada, ou não tem o lugar do nome social no próprio curso, às vezes, que é à distância, né, particular, privado, mas no público a gente já conseguiu avançar muito na utilização do nome social, tanto nas escolas públicas de ensino médio, que a gente tem um decreto estadual que orienta, né, junto ao Conselho Estadual de Educação, como também a gente já tem nas universidades, né, portarias, enfim, documentos próprios das universidades que já fazem a utilização, né, do nome social. Outra coisa que é muito comum, que tem a ver com o nome social, com as pessoas trans na universidade, é a utilização do banheiro, que muitas vezes pode chegar para a política de assistência estudantil. Né, que a gente sabe que, às vezes, é muito mais polêmico, é uma questão complexa também, mas a gente tem uma determinação que o banheiro deve ser utilizado de acordo com sua identidade de gênero, né? De acordo com sua expressão de gênero. Então, se é uma mulher transexual, vai usar o banheiro feminino. Se é um homem transexual, vai usar o masculino. Muitas vezes, no campo da educação, a gente precisa se aproximar mais desses casos, até quando existe algum tipo de insegurança, né? Ao utilizar o banheiro, ou se a estudante não foi ameaçado, ou se houve algum tipo de ataque, né, discriminatório, a gente muitas vezes tem que acompanhar naquele campus ou estar preparados para poder, de fato, acompanhar, mas saber que o banheiro tem que ser utilizado de acordo com sua identidade de gênero, né? E os banheiros são espaços privados, né, para fazer as necessidades. A gente não deve cair em polêmica de que a utilização do banheiro pode ser ali alguma outra função ou algum outro instrumento que não seja fazer as necessidades, né, individuais, né, na sua cabine fechada, tudo, para a gente conseguir ter essa garantia. Tanto que muitos banheiros estão sendo feitos somente com cabines, né, para evitar qualquer tipo de exposição e garantir o máximo de privacidade possível para as pessoas, tanto homens como mulheres, a utilizar o banheiro, né, para esses fins, que é o fins que o banheiro deve ter. E outra questão também que eu ia trazer, em especial o atendimento, que muitas vezes a questão do atendimento é assim, como é que eu devo tratar? A gente tem essa preocupação, né? Se eu errar no tratamento, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que no tratamento ou no acolhimento dos estudantes da UERN ou de qualquer outra instituição, a gente tem que saber o seguinte,
se socialmente, né, se a expressão daquela pessoa é uma expressão feminina, né, é de uma mulher, eu já sei que eu vou tratar por ela, né, que os pronomes de tratamento serão femininos. Mas se eu olho para uma pessoa que tem uma imagem masculina, eu já sei que o pronome de tratamento vai ser ele, né? Assim, inicialmente, nós temos essa definição entre a imagem feminina ela e a imagem masculina ele. Bem-vindo ou bem-vinda, ou enfim, como eu poderia chamar você, como você gostaria de ser tratado, qual o nome que você gostaria de ser tratado, como eu posso lhe chamar. Perguntar ainda é o melhor caminho. Quando você percebe que aquela pessoa ela não representa um padrão de gênero ou de sexualidade, né? Porque muitas vezes você percebe, inclusive, esteticamente, que aquela pessoa ela está ali diferente, entre aspas, de um formato padrão, né? Então, muitas vezes, para evitar um constrangimento, evitar uma violação de direito, o melhor caminho ainda é perguntar a essa pessoa, né? Qual é seu nome? E a pessoa vai dizer. Ou como eu poderia chamá-la, se a pessoa não disser o nome, assim, tentar conversar com a pessoa e deixar nítido, assim. Olha, eu estou lhe perguntando porque eu quero lhe tratar da melhor forma. Porque eu quero tratar você como você se reconhece. Então, assim, quando você faz esse tipo de questionamento e diz esse motivo, você consegue abrir ali uma sensibilidade, uma proximidade muito grande com a pessoa que está no atendimento, né? A pessoa sente até uma certa confiança. Olha, essa pessoa está me perguntando porque disse que quer me respeitar, porque quer entender qual é a melhor forma de me tratar. Isso abre, de fato, um caminho assim no atendimento, isso deixa uma relação muito mais próxima da pessoa que procura o serviço, porque sabe que ali tem uma certa sensibilidade para o atendimento. Eu vou passar para A Bianca, na verdade, quem está querendo falar é Bianca. É porque meu áudio não está pegando. Janaína, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, eu tenho uma loja num determinado shopping aqui em Mossoró, certo? E aí houve uma polêmica muito grande, porque, por exemplo, tinha um aluno da academia que de vez em quando ele ia para o banheiro, só que ele ia para o banheiro de mulher, e assim, era uma pessoa de barba e tudo, mas que se veste como homem, né? E ele estava frequentando o banheiro das mulheres. Então, assim, a gente tirava do banheiro e aí a pessoa sempre dizia assim, olha, mas eu sou um trans, eu tenho direito a entrar no banheiro de mulher, apesar de que ele é vestido como homem, né? Então, como é que a gente lida com essa situação? É uma polêmica que está acontecendo, né? Ele se autodeclarou, mas assim, fisicamente ele se apresenta como homem. Entendeu? Aí eu queria que tu me esclarecesse como é que a gente pode resolver essa situação. Vamos lá. Eu já recebi alguns casos nesse mesmo processo, assim. Geralmente são pessoas que são pessoas trans não binárias, né? Que nós falamos até há pouco tempo sobre essa definição, que nem estão no lugar de homem, nem no lugar de mulher. Inclusive, a gente tem até a experiência de servidores públicos, né? Servidores públicos que estão em repartições públicas e que acontece essa mesma coisa. São pessoas não binárias que querem utilizar o banheiro feminino porque sentem maior segurança, não quer utilizar o masculino, não se sente seguro, não quer usar o feminino, e a gente tem aí esse tipo de contradição, muitas vezes, com as trabalhadoras ou com as pessoas que estão naquela localidade, que a gente não consegue, de fato, chegar em todo mundo, né? Então, assim, ninguém vai ficar na porta do banheiro orientando todo mundo que entra e que sai. Então, a gente fica ali sem ter como dar conta da segurança, ou como dar conta das relações que vão acontecer, de quem vai e de quem vem naquele ambiente. Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar criar estrutura para isso. Por exemplo, na repartição pública é mais fácil porque é um setor, né, tem ali um grupo de trabalhadores que consegue, a pessoa que é trabalhadora, que quer utilizar o banheiro feminino, expor para o demais grupo, a gente consegue fazer acordos coletivos. Num banheiro de um shopping, eu imagino que seja muito mais difícil a gente conseguir ter essa relação. Eu vou ler a mensagem aqui de Paloma, que eu não consegui ler, mas nas aplicações do exame, aquele que faz o uso do nome social
pode escolher o banheiro que quer usar, como o Enem. Tem instrumentos para isso, né? Agora, num banheiro de um shopping é que eu acho mais difícil, porque são espaços públicos, né? Então, a gente não consegue dar conta, muitas vezes, de como vai ser a utilização, realmente. Mas essas pessoas, enfim, as pessoas não binárias ainda têm certa dificuldade de como proceder, porque nós não temos ainda no Brasil uma certa jurisprudência, uma certa Eu até, legalidade. assim, ficou uma coisa tão polêmica que até eu conversei com o gestor. Eu digo, olha, eu acho que uma das sugestões, não só em relação a esse caso dessa pessoa, mas o que foi que eu sugeri a ele? Um banheiro família. Porque, por exemplo, às vezes eu estou com meu filho homem, trago ele para o banheiro das mulheres, aí fica constrangimento. Às vezes minha filha pequena vai no banheiro com o pai. Então tem outro constrangimento. Eu acho que uma das formas de neutralizar era um banheiro único, um banheiro família, como a gente vê em alguns shoppings maiores de capitais. Porque aí não constrange ninguém. Pode entrar qualquer pessoa naquele banheiro. O que é que você acha? Isso, né? Não, é uma opção, até porque alguns banheiros novos, são banheiros individuais. Claro que com shopping, os banheiros coletivos são os mais lógicos, né? Porque muita gente usa, mas se o banheiro fosse individual, qualquer pessoa entrava e saía, né? E tinha sua privacidade. Mas como os banheiros são coletivos, aí geralmente é onde gera esse tipo de contradição, esse tipo de conflito, né? Agora, num espaço, quanto mais público, mais difícil. E a nossa dificuldade mesmo é ter jurisprudência, ter legalidade em relação a pessoas trans não binárias, né? O Rio de Janeiro agora conseguiu, eles reconheceram lá o gênero de 47 pessoas não binárias nos documentos, né? Que já é uma jurisprudência para o Brasil, porque antes na documentação a gente não tinha como dimensionar isso, né? Ou é mulher ou é homem, fazia lá a documentação. Mas no caso das pessoas não binárias, como colocar num documento, no RG, ou numa certidão de nascimento que a pessoa é não binária, nem homem, nem mulher. É algo muito novo para nós, né? É muito novo. Então a gente está criando ainda instrumentos para esse tipo de configuração das pessoas não binárias. E essa notícia do Rio de Janeiro já é um passo para pensar como essas pessoas podem ter seus direitos garantidos, que envolve desde documento, utilização do banheiro, enfim, todas as políticas e acessos da cidadania. Mas, de fato, cada local precisa pensar uma estratégia, seja um banheiro da família, seja um banheiro que tenha mais segurança, por ser um banheiro individualizado, tem que ter mesmo esse tipo de estratégia. E ter o cuidado de que, muitas vezes, as pessoas elas não vão querer usar um outro banheiro, porque vão se sentir excluídas, vão achar que é uma forma de preconceito, coloca elas para um banheiro específico, e vão querer utilizar o banheiro coletivo, porque se reconhece, né, com aquele banheiro. Então, a UFRN, eu lembro que já fez alguns banheiros inclusivos também. Tinha um feminino, masculino, e tinha um banheiro sem gênero. Que essas pessoas poderiam escolher esse banheiro, mas acho que cada instituição pensa realmente no melhor formato, né, que pode utilizar. Mas, de fato, a gente está avançando ainda nesses instrumentos no campo da utilização do banheiro por pessoas não binárias, né? Porque quando você é um homem transexual, uma mulher transexual, coloquialmente, né, na prática, é muito mais fácil você, né, compreender essa utilização. Acho que o conflito é como você disse, assim, é um rapaz barbado, usando banheiro feminino. Essas pessoas que não estão ali esteticamente de acordo com aquela expressão de gênero que o banheiro pede, sempre vão gerar essas contradições, né, esse tipo de relação. E nós estamos avançando, né, eu acho até passos lentos ainda, para pensar como dar conta das pessoas que são não binárias, por exemplo, que eu acho que é o caso dessa pessoa aí que você trouxe lá do shopping. E o caminho é esse mesmo, pensar estratégias para que a pessoa não seja violada e nem que os demais, né, cidadãos que utilizam o banheiro também sejam violados, né? Já que ambos precisam se sentir bem, ambos precisam aí ter o seu direito garantido. Mais alguma coisa? Eu estava aqui pensando, falei dos pronomes de tratamento, das nome social, o banheiro, que é sempre uma questão que vai aparecer, né? É uma coisa que sempre vem mesmo, até a gente conseguir avançar nesse lugar mesmo, no acesso a esse banheiro. Acho que Paloma também trouxe mais um comentário aqui na tela, na chamada.
que já eu vi algumas iniciativas que colocam banheiro inclusivo para uso de pessoas com deficiência e outras denominações de gênero, que pode ser também uma estratégia, né? Desde que a pessoa também não se sinta prejudicada ou segregada, que já vi isso acontecer também, a utilizar um banheiro específico, né? Ele também tem que ter certo cuidado. É complexo mesmo esse debate, mas é isso. A gente tem que avançar de que o banheiro é um lugar para necessidades íntimas, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser um banheiro, né, de privacidade individual, e que as pessoas precisam usar e sair do banheiro sem ter problemas, assim, por localizar que ele é um lugar mesmo de fazer suas necessidades, e que elas são humanas, independente de gênero, né? Então a gente precisa avançar no que o banheiro é esse lugar. Mas quando a gente tem essa divisão muito marcada entre homens e mulheres, e essa divisão histórica, ela gera desigualdades, né, e gera violências, a gente tem que ter cuidado, porque não pode também abrir um banheiro para todo mundo usar e uma mulher ser atacada, né, ou alguém ser violado. A gente tem que ter, de fato, esse cuidado, porque a sociedade nos pede esse cuidado, porque ela é, de fato, muito violadora, né, muito violenta. Então, a gente precisa sempre ter esse acompanhamento e esse cuidado. E quando envolve as instituições de ensino, eu acho que é mais fácil a gente ter esse acompanhamento, saber ali quem são os estudantes que precisam desse acesso com mais segurança ao banheiro. A gente consegue ter um melhor assim, acompanhamento nas instituições de ensino, assim, diferente de outros espaços públicos que a gente não consegue acompanhar nem garantir estratégias, muitas vezes, né, individualizadas, né, e utilizar tanto o ambiente escolar, o ambiente educacional, que também envolve aí o ambiente do banheiro, né? Eu queria só falar mais uma coisa, que é falar um pouco desse lugar. Oi, alguém ia falar, eu acho. Eu ia, Janaína. Deixa o microfone de Bianca lá. É melhor assim. Eu tenho uma questão sobre essa relação que você falou do queer, né? Que você disse que está muito mais na discussão teórica do que realmente nas discussões, vamos dizer assim, dentro da sociedade sem ser academia. Quando você trouxe, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha pensado sobre, né? Às vezes as pessoas diziam só assim, quando eu perguntava, o que é esse queer? Não, é muito complexo. Não, no Brasil ainda está em desenvolvimento, ainda está amadurecendo isso. E eu sempre... Deixa eu só desligar aqui o microfone de Bianca, tá? Então, é algo que ela saiu na sala e deixou o microfone dela ligado. Então, é algo que eu fiquei pensando, Janaína, né? E eu fiquei até a me questionar se não seria todas aquelas pessoas que rompem com esses padrões. Tá escutando, Janaína? Se não seria todas essas pessoas que rompem com esses padrões de gênero, de sexualidade. E me veio a pergunta. A pessoa queer, só são essas pessoas que estão dentro dos lésbicas, gays, bissexuais, ou são todo e qualquer sujeito que pensa que foge de um padrão heteronormativo? Eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei a pensar, porque eu fiquei inquieta, né? E principalmente hoje os adolescentes, eu tenho uma filha adolescente e ela fala muito em queer, e eu digo, mulher, me explica o que é queer, né? E ela também nunca conseguiu me explicar. Então, eu gostaria muito desse esclarecimento, porque eu acho que grande parte do mundo hoje, eu espero que daqui a um tempo todos, tenha um pouquinho desse atravessamento com esse padrão heteronormativo, né? Aí eu queria saber se esse tipo de pessoas que foge, né, desse padrão seria queer. Eu entendi sua dúvida, mas as pessoas queer são pessoas não heterossexuais. Não tem como fugir, né? Então, assim, ainda está nesse campo das pessoas que são LGBTs. Então, assim, elas podem até romper com a heteronormatividade, tentar se esforçar para não seguir um padrão, né, que é machista ou que é demarcador, mas ainda tem ali na sua essência pessoas que são LGBTs, que se encaixam em algumas letrinhas, e com mais, inclusive, né, LGBTI+, LGBTQ, mas são pessoas que estão ali fora
né? Ou no campo da identidade de gênero, ou no campo da orientação sexual, mas que são pessoas que se expressam ali fora, né, da heterossexualidade, porque tem essa diferença entre ser heterossexual, por exemplo, eu sou uma mulher transexual e sou heterossexual, porque a minha identidade de gênero, né, eu sou uma mulher transexual, que fez uma transição de gênero, mas no campo da minha sexualidade eu me relaciono com homens, então eu sou uma pessoa heterossexual. Então, assim, as pessoas heterossexuais, no campo da sua expressão da sexualidade, podem ser pessoas LGBTs também, né? Vocês deu para entender, assim, que tem essa diferença, né? Da sexualidade no coração, tipo assim, homem que gosta de mulher e mulher gosta de homem são pessoas heterossexuais. Mas essas pessoas podem ser transexuais, né? Podem ser pessoas que transitaram de gênero. Então, assim, até explicando melhor, vamos dizer que as pessoas queer lá dentro também tem alguém que seja heterossexual, mas com certeza essa pessoa tem na sua identidade de gênero alguma outra definição que não é a definição heteronormativa, né? Entendeu? Para entender assim. Mas que vão entrar na sigla LGBT. Outra dúvida, Janaína. No caso, você disse que você é trans, mas é hétero. Então, Isso. você não se enquadraria nesse queer? Me enquadraria por ser uma mulher transexual. Não sei se deu para você ouvir. Porque... Por ser trans, então você é queer, porque você rompeu com esse padrão. Eu seria queer porque eu cuido da conta desse aglomerado todo. Eu, pessoalmente, não uso a definição queer porque eu uso a definição de mulher transexual, né? Da letra T. Então, assim, eu né, seguro a letra T e agarro ela e não solto mais. Então, assim, eu sou mulher trans, então seria queer no campo, por estar nesse campo, né, que foge enfim, da heteronormatividade, dos padrões. Eu sou casada com um homem hoje, né? Eu sou casada com um homem, então eu só tenho uma relação heterossexual. Porque se eu sou uma mulher, socialmente, e eu sou casada com um homem, então eu sou uma pessoa heterossexual. Minha relação é heterossexual, né? Eu sou mulher casada com um homem. Então, assim, isso não impede que eu seja expulsa desse campo, né, LGBT ou do campo da queer, como alguns gostam também de denominar, né? Entendi agora. Mas tem essa diferença. E outra coisa também, é uma coisa muito comum. Eu sou uma mulher transexual, mas poderia, por exemplo, só gostar de mulheres. Eu poderia ter uma paixão, enfim, uma orientação do desejo, de sexualidade somente com mulheres. Então, eu seria uma mulher transexual lésbica, né? E assim por diante, porque tem essa diferença da orientação e da identidade de gênero. Tem muitas mulheres trans que são lésbicas, inclusive, né? Que são casadas ou que só se relacionam com outras mulheres. E assim por diante, essa definição, né? Ok, Janaína, obrigada. Pronto. E o que eu ia falar... Oi, pode falar, Paloma. Não, eu ia fazer uma pergunta dentro desse tópico, mas eu também não quero atrapalhar a sua ordem que você preparou para trazer para a gente. Não atrapalha não, pode perguntar. Eu acho que tem mais a ver com esse ponto, né? Pode perguntar. Eu ia perguntar exatamente, a gente está trazendo, né? A gente está aqui no ambiente acadêmico da universidade, né? É um outro nível de ensino, discutindo esses aspectos, essas denominações, e aí eu fico me perguntando, as novas gerações, elas estão muito mais fluentes, né, nessa nomenclatura, né, isso está muito mais habituado, mas, ao mesmo tempo, até onde há consciência sobre isso, né, se fica no ramo da gíria, ou se realmente tem uma consciência política, né, social sobre isso. Então, eu ia perguntar, dentro dos movimentos sociais, dentro dos projetos que vocês têm, né, e eu acho que isso vai além do grupo que se denomina trans, LGBTQ, mas que isso tem que estar incluído dentro do projeto político-pedagógico das escolas, mas como é que vocês enxergam esse debate dentro da educação básica, ou fora da educação formal, do ensino formal, mas em instituições que abarquem isso, como é que está esse acolhimento? Isso, de forma geral, ampla, a gente tem uma disputa nacional em relação a isso, né? A gente há pouco tempo teve a retirada, né, dos planos nacionais de educação, dos planos estaduais e dos planos municipais. Nenhum escapou. Todos
as câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais e câmaras federais aprovaram em todas as instâncias a retirada da palavra diversidade, a palavra gênero, dos planos de educação. Então, a gente tem esse cenário nacional, que é um cenário que nos dificulta, até de pensar planos político-pedagógicos, de pensar os planos curriculares escolares, porque em todas as instâncias, politicamente, né, os deputados, os vereadores, enfim, todo mundo aprovou, a bancada conservadora retirou dos planos nacionais, estaduais e municipais. Aqui na RN não foi diferente. Foi retirado do estadual, na época, pela Assembleia Legislativa, isso há anos atrás, e também na Câmara Municipal do Natal, que eu acompanhei também, foi retirado também do plano municipal aqui da capital também, a palavra gênero, diversidade, tudo que envolvesse esse termo. Isso fez com que o debate não acontecesse na escola? Não. Muitos professores que são sensíveis com os temas continuaram trazendo esses temas para a escola pública, fazendo projetos específicos, colocando nas disciplinas que são do campo mais sociais, mas de forma muito mais individualizada. Não tem uma orientação pedagógica legal, não tem um currículo pedagógico oficial que oriente que esse debate deva obrigatoriamente acontecer no campo da educação formal ou não formal, assim, que instrumentalize, né, que legalize esse processo formativo, para que nenhum professor seja perseguido ou denunciado, como já aconteceu em diversos estados do Brasil, né, perseguição ou denúncia a qualquer professor educador que trabalhasse com esse tema no campo da educação, né? Inclusive, não preciso aqui falar pela conjuntura política, né, nacional que nós vivenciamos, e está cada vez mais acirrado no campo da disputa, né? Ao contrário do que a gente tem no debate da igualdade racial, nós não temos nenhuma lei, como nós temos, que é a lei que obriga o ensino da história afro-brasileira nos currículos pedagógicos, por exemplo, né? Nós temos uma lei no Brasil que obriga que toda escola tem que fazer o ensino afro-brasileiro, né, dos povos negros, aqui na educação pública. Se é cumprido ou não é outro debate, mas nós temos uma legislação que orienta. Quem sabe a gente consiga, né, que tem esse debate nacional de se ter uma legislação que vá nessa contrapartida de falar que as escolas precisam ter um documento, enfim, uma educação orientadora no campo também da sexualidade. Aqui no estado, o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós já temos um documento orientador, né, junto ao Conselho Estadual da Educação, que orienta nas escolas públicas estaduais que toda escola pública estadual deve utilizar o nome social e respeitá-lo das e dos estudantes que são transexuais. Assim como esse estudante transexual tem que utilizar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero, os vestiários, todos os espaços que são da escola, de acordo com sua identidade. Então, a gente já tem um documento estadual, né, que junto ao Conselho de Educação, que orienta. Então, hoje aqui no estado, não é mais decisão se o diretor da escola aceita ou não, porque era assim, né? Era assim no passado. O diretor da escola escolhia se você podia usar o nome social ou não. O diretor escolhia se você podia vir com vestimenta, ou com brinco, ou com acessórios femininos ou não, porque muitas eram proibidas de usar brincos, ou eram proibidas de usar qualquer instrumento, maquiagem era proibido. Então, a gente vivenciava isso. Hoje, nas escolas públicas do estado, a gente tem esse documento, né, que ele é repassado, inclusive, sempre que tem matrícula nova, para relembrar que não é mais decisão de um diretor ou de uma diretora. Hoje todas as escolas precisam, assim que receber uma estudante transexual, respeitar sua identidade, sua expressão de gênero na comunidade escolar, e a utilização dos serviços, enfim, do espaço físico de acordo com sua identidade de gênero. A outra coisa que a gente está regulamentando aqui no estado, um conjunto de leis, estamos chamando dos marcos legais da população LGBT, e uma dessas leis é uma lei da educação. Nossa ideia é regulamentar até o final do próximo ano essa lei a nível estadual, que seja um documento, uma lei orientadora de tudo que envolve a questão da diversidade sexual e de gênero na escola. Então, que tenha a questão do banheiro, do nome social, mas que tenha também a questão do currículo, né? Que se possa também pensar como as escolas estaduais podem contribuir com o debate da diversidade. É sempre uma polêmica, é sempre uma polêmica.
envolveu a educação pública e esses temas, nós sabemos que é sempre muito difícil, né? Mas nossa ideia é entregar essa lei regulamentada, porque é uma lei que já foi sancionada, então a gente já tem um passo a mais, porque é uma lei que já foi sancionada, mas nunca foi regulamentada. Nossa ideia é regulamentá-la para que ela possa servir, inclusive, como um instrumento para qualquer estudante reivindicar: olha, eu tenho direito, é meu nome social, a fazer esse debate na escola. O Grêmio não pode ser proibido de fazer um debate na escola sobre isso, ou o professor Cicrano, Beltrano, não pode ser proibido de fazer esse debate junto, né? Junto à escola, e quando chegar o período de fazer a atualização curricular, que são os planos estaduais de educação, com certeza a gente já vai ter avançado a nível estadual nessa gestão suficiente para tentar, inclusive, no plano estadual, ao ser renovado, conseguir colocar não só as palavras gênero e sexualidade, enfim, diversidade, mas garantir que esse plano, ao ser aplicado, ele garanta também a educação para a diversidade, né? A educação para a inclusão, que o debate é muito mais geral mesmo, assim, é para a inclusão, para a diversidade, para garantir, de fato, a cidadania dessas pessoas que são jovens, que estão ali formando sua identidade, que precisam saber, né, dos seus direitos, enfim, saber também aí como se enxergar como cidadãos. E o que eu ia falar tem muito a ver com isso, que era o último ponto que eu tinha aqui anotado, que era em relação, assim, qual o papel da universidade, né? Porque a UERN, ela hoje tem um ambulatório de saúde LGBT lá na escola de enfermagem da UERN, em Mossoró, mas ela tem também grupos de pesquisa que acompanham esse debate de gênero e sexualidade junto, né, à pesquisa da própria universidade. Tem projeto de extensão que já trabalha, né, já conheci alguns projetos que trabalham com a extensão sobre os direitos LGBTs, né, junto até o Serviço Social de Mossoró, e tem também esse desafio de pensar os currículos, né, os novos currículos que dê conta desse debate da diversidade. Então, assim, eu já fiz muitas atividades com a UERN, eu acho que esse ano teve uma aula inaugural que o professor Rafael, que é da saúde, que é também do ambulatório, me levou para contribuir, junto com o pró-reitor de extensão na época, né, que eu acho que mudou a gestão, mas com o pró-reitor de extensão, para fazer um debate com os novos estudantes que estavam chegando sobre a questão da diversidade sexual. E todos esses processos, eles precisam também ser expressados no atendimento, por exemplo. Se eu tenho um grupo de pesquisa na universidade, se eu tenho um ambulatório que atende hoje pessoas, tanto de Mossoró, da região, como até pessoas do Ceará, estão vindo por um ambulatório da UEM, porque no Ceará não conseguem ser atendidas, né, com hormonioterapia, com acompanhamento de pessoas trans, que a UERN está fazendo hoje, com o programa de residência multiprofissional em saúde da UERN, né? Então, assim, se eu tenho esses serviços com a comunidade, se eu tenho extensão, se eu tenho pesquisa, eu também tenho que ter um atendimento, né, que se equipare ao que a UERN vem desenvolvendo, né, ao longo de sua história. Então, assim, eu queria falar assim, que a UERN também a gente não pode pensar desassociada, né? Então, o atendimento, o acolhimento, a política de assistência estudantil, né, de permanência estudantil, também tem que dar conta dos determinantes de gênero e sexualidade para pensar o perfil daquele estudante, né, para pensar como aquele estudante vai permanecer na universidade, levando em conta também essa questão da sexualidade, do gênero, porque a própria UERN precisa, né, de forma integral, né, como já vem assim construindo, de forma integral, dar conta também dessas questões de sexualidade e gênero, né? Não só lá na pesquisa, não só lá no DCE da universidade, não só lá na praia, enfim, na ProEx, mas saber de como forma integral a universidade pode dar conta disso. E eu estou falando isso para dizer assim, que o papel, né, que a tarefa e o papel de enfrentar o preconceito, que a tarefa de enfrentar a LGBTfobia não pode ser do DCE da UFRN, não pode ser da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, não pode ser do ambulatório LGBT. Enfrentar a LGBTfobia, enfrentar o preconceito é tarefa de toda a UERN. É tarefa de toda a universidade, de todos os setores, porque não tem como a universidade que pensa a transformação social, né, como a UERN pensa, que pensa o desenvolvimento local, regional, social e econômico, sem pensar como transformar as relações na sociedade, enfrentando o racismo, enfrentando o machismo, enfrentando a LGBTfobia. Essa é uma tarefa de todos os servidores da UERN, porque é uma tarefa que realmente está relacionada à transformação da vida das pessoas que passam
pela UERN como essa tarefa histórica mesmo da universidade, que é emancipar o povo, que é, de fato, oferecer uma educação de qualidade. Eu só tinha colocado esse último ponto para falar que ela é uma tarefa que não pode ficar localizada em um ou outro setor, mas sim em toda a universidade. Ela é transversal à universidade. E era isso. E, de fato, Janaína, você traz um último ponto muito interessante, né? Que quando nós pensamos nessa formação, para atingir todos os setores, né? Para todas as pessoas, principalmente que trabalham nessa linha de frente com atendimento ao público, né? De como se relacionar, de como acolher, de como fazer com que o outro se sinta, né, bem e acolhido dentro da nossa instituição. E esse ponto último, de fato, é um atravessamento, né? É como a gente trazer desde um setor até as meninas da terceirizada, né? Mas eu quero agradecer. Eu acho que se alguém quiser fazer mais perguntas, acho que Janaína está aqui para responder, né? Fiquem à vontade. Anne levantou a mão. Pode falar, Anne. Esse último ponto, né, como a Sônia colocou, é bem interessante, é bem importante, porque Janaína acabou de expor, que as políticas de cima para baixo não estão querendo chegar até a população que necessita. Então, a gente, né, estamos à frente de cargos, serviços públicos, a gente tem que começar a propor de baixo para cima, a dar essa visibilidade, a buscar a importância do tema, né, a relevância de trazer isso para o cotidiano, né? O núcleo, ele realmente é algo que nos orgulha hoje, lá em enfermagem, porque está trazendo a visibilidade, está iniciando a expor à sociedade que eles têm esse espaço e que eles precisam desse espaço. E isso é visibilidade, é você ser percebido enquanto sujeito na sociedade. Então, assim, infelizmente, a gente está num momento difícil, politicamente falando, e se as coisas não vêm de cima para baixo, né, que a gente aqui de baixo, que estamos nas pontas, consigamos dialogar e fortalecer, né, porque outros momentos virão, né, e momentos oportunos a buscar continuar agora na luta, mas também a buscar esse espaço dentro das políticas públicas, esse espaço dentro das leis, né, que é o que às vezes nos falta para poder conseguir que aquele aluno ele tenha toda a estrutura para não só ter acesso, mas ele ter permanência, ele acreditar que ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho, né, como a Janaína também colocou aqui há pouco tempo, a questão da população LGBT não consegue chegar a determinados cargos, a determinados espaços, assim como a luta de gênero das mulheres. Então, assim, a gente se lutas, né, com categorias que buscam romper com esses padrões, né, heteronormativos, né, machistas da sociedade, essa construção que a gente tem tão rígida e que tem muitas coisas que ainda que nos unem. Né? Às vezes eu vejo que a gente, pela própria construção do conhecimento, que é o nosso conhecimento, né? A gente tem essa coisa do positivista, de querer trabalhar separadamente, querer encaixar todo mundo nas caixinhas, é a caixinha de tal coisa, mas a gente entende que o ser humano ele passa por diversos momentos na sua vida. Então, quantas pessoas que hoje se aceitam em determinadas discussões não pensavam assim há tempos atrás. Então, assim, acho que o caminho é realmente o diálogo e a busca coletiva, né? A gente se unir enquanto categorias, enquanto pessoas que querem romper com injustiças, né? Que ficam indignadas com determinados acontecimentos, com a violência brutal contra mulheres na sociedade, contra a população LGBT. Então, assim, a gente unir, buscar coisas que realmente que traduzam a aproximação das nossas bandeiras, né? E fortalecer mesmo, porque são momentos difíceis. Se a gente for para o campo, os ganhos, para a gente conseguir ganhos, demora-se muito, e aí a gente vê quando chega um governo mais radical, muita coisa para. Anos e anos para conseguir colocar pautas, né, para serem votadas, e aí chega um governo mais rígido, e aquilo congela, e aí, infelizmente, a gente, às vezes, o caminho é continuar lutando. Infelizmente, a gente só tem esse caminho e se entender que o caminho é a união também.
E assim, é importante entender todas as definições, mas é acreditar na luta, né, desses coletivos, acreditar nessa luta, que é desses coletivos, mas também é nossas. Hoje a gente também se coloca nessa situação de violência enquanto mulheres, né? Eu não tenho uma questão a levantar, as meninas até colocam que tem uma experiência pessoal com o tema. Eu não tenho, mas eu sou provocada a querer entender porque eu sou mulher e eu também sinto a violência. Assim como a população LGBT sente a violência da sociedade, da nossa sociedade patriarcal. Então, é romper com esse formato rígido e que não nos mantém literalmente vivas nessa sociedade. Acho que era basicamente. Massa, Ana Elizabeth. Acho que você trouxe várias falas que estavam rebatendo aqui dentro e trouxe palavras bem claras, assim. E é muito angustiante, assim, como educadora, né? E a partir do que a gente andou conversando e percebendo a conjuntura política nacional e todos os retrocessos pelas quais a gente vem passando dentro do campo da educação e de reconhecimento da profissão, do professor, né? Da legitimidade, da valorização, enfim, vários aspectos nesse âmbito e perceber que, assim, bem de longe, né, apesar de ser mulher periférica, negra, nordestina, etc., mas ainda assim eu percebo o abismo que existe ainda entre ser uma pessoa LGBTQ que está num lugar ainda de maior vulnerabilidade. Então, assim, eu fico tentando me colocar no lugar, porque tem pessoas próximas a mim que se reconhecem dentro da sigla e que são comumente ameaçadas e estão sempre num lugar de alerta, né? São violentadas, sejam por palavras, por olhares, ou por agressões físicas, e perceber que essas pessoas, elas vão depender da boa vontade de um professor trazer o tema para debater dentro de uma sala de aula, né? Vai depender da boa vontade de um diretor acolher essa demanda, né? De forma amorosa, afetuosa. Então, assim, esse lugar da boa vontade não é para existir mais, né? E isso traz angústia, porque quantos jovens eles sofrem cotidianamente porque não se encontram num lugar, né? Porque não tem uma visão acolhedora para eles. E aí a gente vê os altos índices de suicídio, os altos índices de depressão, né? E é uma onda que vai arrastando tudo. Então, se a gente tinha possibilidade de reduzir esse abismo, né, de tentar melhorar essa situação, por que esses retrocessos, né? E a gente sabe qual é a intenção desse retrocesso. Mas é muito angustiante perceber que esses jovens não têm um lugar para partilhar, para conversar, para expor, né, para tirar dúvidas e muitas vezes até dentro de um ambiente familiar que é tão agressivo e repressor, né? Então, eu agradeço por existirem coletivos como esses e eu acho que vem muito da nossa prática mesmo, do nosso olhar dentro dos lugares que a gente está se colocando, se posicionando, porque se a gente baixar a cabeça, cai, né? E não é essa a intenção. Ok. Alguém mais, gente? Janaína tem mais algo a colocar? Não, só queria agradecer, né, o convite, falar que estamos à disposição. A gente vem fazendo muitas políticas públicas novas a nível do Estado, né? A coordenadoria que eu estou à frente no governo foi criada em junho de 2019. Mas de lá para cá a gente já conseguiu fazer muita coisa, né? Tem que ser uma outra reunião só para apresentar um balanço, né? Mas o nosso ambulatório estadual de saúde integral travestis transexuais, o ambulatório municipal em parceria com a UERN, tem também o municipal de Natal, os marcos legais, né, que nós estamos fazendo com todas as leis de defesa e atenção à população LGBT, né, a gente vai ter agora uma delegacia especializada a nível do Estado para acompanhar crimes, né, de ódio, intolerância, né, no caso, os crimes de racismo, de LGBTfobia, xenofobia, vão ficar nessa delegacia, né, são crimes de ódio, intolerância e discriminação.
Então, estamos também construindo um departamento junto à Polícia Civil para, de fato, a gente ter a investigação desse tipo de crime aqui no Estado e ter a qualificação de dados, né? Estamos também trabalhando num Disque Defesa LGBT, um telefone 24 horas para acolher esse tipo de denúncia com a equipe qualificada. Nós já temos em funcionamento a Ouvidoria Geral dos Direitos Humanos, que nós criamos na Secretaria, que já recebe as denúncias, né, contra esse tipo de violência, né, LGBTfóbica, enfim, que já começou a construir fluxos, né, que nós não tínhamos no nível do Estado. Então nossa ideia também queremos também meio que, daqui no final da gestão, conformar uma rede estadual de proteção e enfrentamento à LGBTfobia. Então a gente quer também... Oi, você quer falar? Pedir um minuto. Não, é porque Paloma perguntou pela lista de frequência. Eu disse, tem sim, estava tão bom que eu terminei esquecendo da burocracia. Mas eu vou colocar aí quando você finaliza, tá? Pronto, eu só queria, não vai dar tempo de fazer um grande balanço, mas falar também que a gente está se esforçando para que o nosso Estado consiga dar conta dessa demanda, né? E consiga responder com política pública, né? Com política de Estado, que reconheça a população, mas que pense também a sua proteção, né? Que pense também como essa população no Estado precisa acessar os direitos, né, sociais e consiga também, de fato, ser reconhecida na sociedade, né? E não estar só nas manchetes de violência, mas que de fato consigam ser reconhecidas como pessoas de direito, né? Pessoas de dignidade humana. E é por isso, eu queria mais agradecer e falar que estamos à disposição da UERN, sempre que precisar. Estamos aí, vou colocar meu contato aí no chat e também o link, né, da Fengide, porque lá no nosso Instagram ele é muito ativo. Então você consegue acompanhar tudo que está acontecendo na Secretaria. Porque aqui estão todas as políticas na Estadual de Direitos Humanos, né? Aqui está população indígena, quilombola, cigana, população negra, de terreiro, refugiados, apátridas, migrantes, mulheres, juventude, criança e adolescente, população em situação de rua. Então aqui está todo mundo na mesma secretaria. Então, assim, LGBT é uma parte da política de direitos humanos, né? Mas tem um leque, pessoas com deficiência aqui também. Então aqui tem um leque também de outras populações específicas junto com a gente. Mas é isso, queria agradecer e vou colocar aqui no chat o contato. Ok, eu vou só interromper aqui a gravação.